Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar esse videozinho aqui para deixar no IGTV para vocês sobre um tema muito interessante. E o interesse por gravar esse vídeo surgiu a partir de um texto, de um artigo, na realidade, que eu passei para que meus alunos fizessem a leitura, né, para a gente discutir e debater na nossa próxima aula, que será na próxima quinta-feira. Então, esse IGTV ele é muito direcionado para os meus alunos da graduação da Faculdade Estácio de Ananindeua, onde eu dou aula, tá? Onde eu sou docente, ministro as minhas aulas lá na turma de Gestão de Recursos Humanos, na disciplina de Relações Trabalhistas e Sindicais. E dentro da minha grade, da disciplina, eu tinha essa aula, né, para tratar sobre as redes sociais e os conflitos trabalhistas, né, a liberdade de expressão e etc. E eu já estava com a minha aula montada, mas estudando, pesquisando, eu achei esse artigo que foi escrito para o CONPED, que é um congresso de direito, que tem em vários estados, países, todos os anos. E esse foi para o CONPED de Madrid, né, que ocorreu em Madrid. E esse artigo, ele trouxe, né, exatamente a temática da minha aula sobre o direito fundamental à liberdade de expressão do empregado, do funcionário, né, e o uso das redes sociais, né? Então, o artigo ele traz diversas temáticas e diversas vertentes acerca do limite, né, da liberdade de expressão do funcionário, né, em que ele traz a discussão, os autores trazem a discussão acerca de se você propaga determinado ponto de vista na sua rede social, se isso poderia gerar, ser um motivo causador e ensejador, por exemplo, de uma rescisão contratual, né? Então, tem diversas abordagens acerca disso e desse assunto especificamente, que nos causam diversas indagações, me causou diversas indagações e reflexões. Por exemplo, uma das que eu achei uma das principais, que não é ainda o foco do que eu pretendo falar aqui nesse vídeo do IGTV de hoje, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato de que, por exemplo, nós tivemos, os autores escreveram, né, acerca de uma jurisprudência em que eles pesquisaram de uma situação em que um trabalhador teve as cenas da sua relação amorosa, vídeos, fotos, de uma relação que ele tinha, esse empregado, com uma outra funcionária dessa empresa, de uma determinada empresa. E esse vídeo foi amplamente propagado e divulgado entre os colaboradores daquela organização, daquela empresa, né? E aí o técnico ele foi dispensado, né, por justa causa. E aí veio a discussão, em primeiro grau, salvo engano, na sentença foi concedida, foi deferida, né, a justa causa, a sentença concordou com a justa causa daquele funcionário, mas parece-me que houve um recurso e eles conseguiram reverter, né, porque no caso o segundo grau reverteu dizendo que o empregado não foi ele que propagou e divulgou aquelas imagens entre os seus colegas, né? É como se tivesse vazado aquelas cenas, aquela filmagem, aquelas fotos. E aí eles se indagam, é muito bacana o artigo, porque eles colocam algumas situações, como por exemplo, os funcionários daquela organização que curtiram ou que comentaram daqueles vídeos, aquelas fotos numa rede social, eles estão concordando com aquilo, né? Eles estão ajudando a propagar aquilo, a disseminar aquilo dentro de uma empresa, dentro da empresa, ou até mesmo pegando aqui uma outra situação. Vamos supor que um funcionário de uma empresa poste, né, no Facebook ou no Instagram, enfim, numa rede social, a sua opinião política, né? E aquela opinião política por exemplo, contrária ao que o empregador pensa, ao que o empregador prega, né, politicamente. E aquilo seria um caso, isto seria um caso de ensejador de justa causa, um motivo para a quebra, para a rescisão do contrato de trabalho daquele empregado.
As pessoas que curtem, as pessoas que comentam aquela postagem, que fazem parte da mesma empresa e fazem parte da mesma organização, elas também seriam, isso também seria um motivo para que elas fossem demitidas, né? Para que houvesse a quebra do vínculo de trabalho, do vínculo empregatício. Então, o artigo traz diversas temáticas acerca da liberdade de expressão, dos limites desse direito fundamental dentro de uma empresa. Mas o que mais me chamou a atenção, além de todos esses pontos que eu já falei para vocês, que me causaram diversas reflexões e interesse em pesquisar mais sobre o assunto, foi as chamadas organizações de tendência. Eu, enquanto operadora do direito, advogada, né, tenho 6 anos de formada. Para quem chegou agora não me conhece, eu tenho 6 anos de formada, já atuei em diversos escritórios na área trabalhista aqui em Belém do Pará. E eu, enquanto advogada, né, e sendo especialista em direito e processo do trabalho, eu ainda não tinha me deparado com esta nomenclatura que o artigo trouxe para mim, que são as chamadas organizações de tendência. E eu fui pesquisar mais sobre isso, além do que o artigo me trouxe, e eu vi que é um assunto e uma matemática relativamente nova. Se você jogar a hashtag aqui no Instagram, por exemplo, organizações de tendência, nós só temos um post do professor Henrique Correia que aborda o assunto. Inclusive, está no site dele um material em PDF falando desse assunto, tratando dessa matéria, e eu estudei e li também o PDF dele, e eu queria falar com vocês sobre isso. Então, gente, era para ter dado stop, eu acabei encerrando o vídeo. Mas as organizações de tendência é quando uma instituição, uma empresa ou até uma entidade, uma instituição de ensino, por exemplo, ela propaga uma ideologia, mas que é manifestada de interesse coletivo. Como assim? Eu não posso dizer que uma organização, eu não posso dizer que um supermercado, por exemplo, ele é considerado uma organização de tendência porque o dono daquele supermercado tem uma convicção política religiosa. Não é isso. As organizações de tendência, elas visam uma manifestação coletiva daquela convicção, tá? Por exemplo, vamos usar aqui uma instituição de ensino, né, que prega a religião cristã, por exemplo. Então, dentro das organizações de tendência, eu tenho também que trabalhar a questão da liberdade de expressão. Mas aqui, diferentemente do que eu estava falando ainda há pouco, já tem uma limitação, já tem um funil, digamos assim, uma seara mais afunilada, né? Por quê? Porque aqui dentro das organizações de tendência, gente, os doutrinadores, os estudiosos que já escreveram sobre o assunto falam que se eu vou fazer um processo seletivo para a contratação de um empregado, de um funcionário para minha empresa, e eu sou uma organização de tendência, por exemplo, uma instituição de ensino, eu posso, dentro daquela seleção, fazer perguntas, né, e aplicar um questionário para saber se aquela pessoa, se aquele candidato se encaixa no meu modelo, né, da minha organização, né, se as convicções e o pensamento daquele funcionário, daquele futuro, daquele pretendente à vaga, né, ele vai se encaixar na minha organização. E diante disso, aqui, já dentro especificamente das organizações de tendência, eu posso falar que alguns julgados já entenderam que se eu me manifesto na rede social, no Instagram, no Facebook, enfim, em um local público, né? Se eu me manifesto no sentido contrário ao que a minha organização, né, aquela empresa que eu trabalho, prega, né? Então, aí eu estaria dando ensejo a uma rescisão do contrato de trabalho. Então, aqui, dentro das organizações de tendência, os estudiosos e doutrinadores do assunto e os ministros e juízes, eles entendem que aqui eu tenho um campo mais fértil para uma rescisão contratual, diferentemente
daquelas empresas que não são uma organização de tendência. Então, vejam, eu tenho um assunto muito delicado que é o limite do direito fundamental, né, do empregado, da sua liberdade de expressão dentro de uma empresa, e eu tenho essa discussão no campo das organizações de tendência, das empresas de tendência, né, das organizações. Então, vejam como é um assunto que dá ensejo a um debate muito interessante. Principalmente, como eu falei para vocês, nessa questão da curtida, né? Eu curti o post daquele funcionário que postou algo contrário ao que o seu empregador, ao que a empresa pensa, é um motivo, por exemplo, para a rescisão contratual. E veja, pessoal, que aqui, diferentemente da organização de tendência, por exemplo, é considerado, tem julgados e tem jurisprudência no sentido de que se eu faço parte de uma organização de tendência e eu entrei naquela empresa sabendo as convicções políticas e ideológicas daquela empresa, eu me manifestar na rede social contrário àquilo, eu tenho jurisprudência entendendo que sim, é motivo para rescisão do contrato de trabalho, é motivo para justa causa, né? Diferentemente de uma empresa que não é uma organização de tendência, eu teria que analisar caso a caso se de fato aquele motivo, aquela prática seria ou não ensejadora de uma rescisão por justa causa. Então veja, gente, eu tô aqui com o PDF do professor Henrique Correia, como eu falei para vocês, né, que eu encontrei, foi o arquivo, único post na internet, com essa hashtag pelo menos que eu encontrei, foi do professor Henrique Correia, e eu fui no site dele e baixei esse arquivo. Então aqui ele traz, por exemplo, a seguinte indagação: poderia a empresa dispensar por justa causa um professor com a justificativa de estar impondo ideologia aos alunos diferente dos valores defendidos pela organização? Se eu não me engano, nós tivemos inclusive até aqui em Belém um caso sobre, mais ou menos, eu trouxe, fiz a relação com um caso que trouxe daqui de Belém, que trazia exatamente essa questão de uma instituição de ensino que prega determinada prática religiosa e o professor passou uma atividade que repercutiu, enfim, aqui em Belém, como sendo uma atividade que gerava desenvolvia nos alunos um conteúdo homofóbico, né? Então aqui é exatamente a questão que o professor Henrique Correia traz, né? Esse professor, ele poderia ser dispensado ou ele estaria atendendo às convicções ideológicas religiosas daquela instituição de ensino, né? Então aqui, veja, eu tenho um conflito do direito constitucional da livre iniciativa do empregador com o direito do trabalhador à liberdade de expressão e à dignidade humana, né? Que é um direito constitucionalmente reconhecido. Vejam, gente, outro aspecto muito interessante acerca disso que o professor Henrique Correia trouxe. Ele coloca aqui no PDF o seguinte: as organizações de tendência podem restringir o acesso ao trabalho a pessoas que manifestem a mesma orientação ideológica ou religiosa da organização, desde que haja correlação com o seu desenvolvimento ou com a prestação de serviços pelo empregado. Então, isso, gente, é diferente. Ele mesmo coloca aqui no PDF dele, destaca a Lei 9.029 de 95. Essa lei prevê a prática discriminatória, né? Que a prática discriminatória no ambiente organizacional, ela é vedada na contratação e na manutenção da relação de trabalho. Mas aqui, dentro das organizações de tendência, eu poderia, né, em tese, fazer determinadas perguntas, né, para a contratação daquela organização de tendência. Mais um aspecto super interessante que o professor Henrique Correia trouxe foi acerca das cláusulas restritivas no contrato de trabalho, né? Seria permitido ao empregador de tendência estabelecer diretamente no contrato de trabalho a restrição para os empregados atuem de acordo com a ideologia defendida pela empresa? Então, a validade dessas cláusulas ela deve ser analisada de acordo com o caso concreto, né? Pois eu não posso impor obrigações que violam direitos fundamentais dos trabalhadores.
Então, esse também é um outro aspecto muito legal de se refletir acerca das organizações de tendência, que é a respeito das cláusulas restritivas no contrato de trabalho. Outro aspecto muito legal que o professor Henrique Corrêa trouxe para a minha reflexão foi acerca de que esse aspecto das organizações de tendência, ele não se aplicaria a todos os funcionários indistintamente de uma organização. Ele se aplicaria àqueles funcionários que fossem trabalhar diretamente naquela atividade, digamos que fim da empresa, tá? Então, aquilo não se aplicaria, por exemplo, aos faxineiros, cozinheiros de uma organização, tá bom? Então, gente, para a gente finalizar e não ficar muito amplo aqui o meu vídeo com vocês, é importante destacar que esse assunto, ele não possui regulamentação jurídica, ele possui jurisprudências acerca do assunto, mas não existe uma lei regulamentando, nem mesmo um artigo da CLT tratando desse assunto. Mas é um assunto muito válido de se pesquisar, é um assunto muito bom para que você possa desenvolver o seu senso crítico, o seu conhecimento, né? E eu achei muito interessante. Eu sempre falo que o professor, quando ele ensina, ele aprende muito mais do que ele ensina na realidade, né? Então, veja, eu já tinha minha aula pronta, já estava tudo ok, tudo montado, meus slides, a minha apresentação, e eu fui pesquisar um pouco mais, encontrei esse artigo, trouxe para os meus alunos, e hoje eu queria abrir o diálogo com vocês, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essas organizações de tendência, para que eu possa saber qual a opinião de vocês, se vocês já ouviram falar sobre esse assunto, as pessoas que atuam, os advogados, os colegas que atuam nessa área também possam dialogar nesse sentido, porque é um campo que traz um debate muito interessante. Não só das organizações de tendência, que é o meu foco hoje aqui com vocês, como também do campo da liberdade de expressão do empregado, do direito à liberdade de expressão como sendo um direito fundamental, né, limitado frente à sua figura, né, como empregado, ao seu direito de colocar, postar numa rede social a sua convicção, né, o seu pensamento. Então é isso, gente. Fica aqui esse vídeo como reflexão para que a gente possa estar pensando e aprofundando até, né, o conhecimento acerca desse assunto, dessa temática, e aos meus alunos também, que eu gostaria que desenvolvessem um senso não crítico, mas desenvolvessem uma consciência, uma reflexão acerca desse assunto, tá legal? Então é isso, gente. Espero gravar outros vídeos com vocês sobre outras temáticas interessantes que eu trago para a sala de aula para os meus alunos, para que a gente possa estar aqui trocando esse conhecimento, tá certo? Um beijo, tchau, tchau!